Fala pessoal, como estão? Todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa espetacular vitória do Flamengo sobre o Vitória por 8-0. Um show de bola, uma aula de futebol, uma aula de um time extremamente disciplinado, aplicado, consciente taticamente e individualmente. Os caras estiveram numa noite, extremamente iluminada, onde tecnicamente é um show de um almanaque de jogadas, bonitas, com referências técnicas, golaços. Não é o resultado final somente. 8-0. Como foi construído esse 8-0? Não é a dominância do jogo, é como é feita essa dominância. Enfim, chega junto aqui no nosso vídeo, vamos falar sobre essa goleada do Flamengo. É um feito histórico desde que começou a era dos pontos corridos. É a maior goleada da história dos pontos corridos, tá? Para começar, eu acho que é necessário a gente fazer um pontuar, pois certamente algum desavisado para menosprezar, para diminuir, para tentar criar, porque vai ter que criar alguma coisa ali, alguma ginástica mental. Pô, mas o Vitória, Então tá, o Vitória é esse aqui, tá? Esse aqui são os resultados do Vitória ao longo da temporada e são os resultados mais recentes, tá bom? Então, se você dá uma olhada, uma pesquisada breve, manda para aquele amigo, que certamente vai, mas o Vitória é esse o Vitória aí que tomou de 8 o Flamengo, que é o Vitória que tá aí, tá? A campanha do Vitória é essa aí, como vocês estão vendo aí na tela. Tivemos alguns recordes, que foram alcançados nesse jogo. Acho importante a gente passar individualmente também por alguns atletas, tá? Para começar, a critério de organização, Qual é a organização desse espetacular Flamengo? O Flamengo entra em campo dessa forma, Que é como aquela maneira que o Flamengo 2025 e agora com a chegada desses reforços, cada um lá já vai sendo dono do seu espaço, O Saúl novamente ao lado do Jorginho. Gente, o Jorginho eu não posso esquecer. Eu vou trazer nesse vídeo um dado aí sobre o Jorginho. Ao lado do Jorginho e o Samuel Lino, que é o ponta do Flamengo pelo lado esquerdo. Então, os jogadores, infelizmente, tivemos ali a baixa ao longo da partida do Alexandro, Que logo precisou sair para a entrada ali do Vinha. Mas o time que entra em campo é dessa forma, com essa organização, com esse posicionamento. O Samuel Lino, vamos até começar por ele. O Samuel Lino é o seguinte, ele marcou o seu gol, Conseguiu ali balançar a rede, participou de 5 gols desses 8 do Flamengo. Aí ele foi lá, conseguiu fazer 2 gols, mas o primeiro, aquele logo, tava faltando o gol do Samuel Lino, mas cara, vamos lá. O Samuel Lino já vem gerando o jogo do Flamengo, ó. Impacto de imediato. Nem precisaria de gol para que o Samuel Lino fosse visto ou reconhecido. Quem não tá vendo ou quem não tá reconhecendo é problema da pessoa que não tá vendo. Não tá no Samuel Lino. Desde o período que o Samuel Lino estreou com a camisa do Flamengo. Então a gente está falando do período que ele estreia para cá, perfeito? O Samuel Lino é o ponta, com mais participações em gols, com mais assistências, com mais ações na área do rival. Desde que ele estreou, nenhum outro ponta no Campeonato Brasileiro tem mais números do que ele nesses 3 quesitos. Além disso, ele é o segundo em passes decisivos, é o segundo com o maior número de acertos e finalizações, é o segundo com mais dribles certos e é o segundo com mais duelos ganhos no chão, desde o período que o Samuel Lino estreia no Flamengo. O Flamengo tem ali um protagonista do Campeonato Brasileiro na posição, como ponta, protagonista. E ontem conseguiu ser extremamente determinante. Passa pelo Samuel Lino, o Flamengo ele acaba fazendo, no início do primeiro tempo, e no início do segundo tempo já vai atropelando ali o Vitória, já conseguindo ali fazer o seu gol, construindo a vitória e em seguida construindo a goleada. Sobre o Samuel Lino é o seguinte, vamos lá no segundo tempo, o Luiz Araújo entra no lugar do Gonçalo Plata. Eu não vou seguir a ordem não, tá? Pra gente organizar aqui os jogadores.
O Luiz Araújo entra no lugar do Plata, já no início do segundo tempo. Jogada pelo lado direito, forte do Luiz Araújo, transição do Flamengo. Ele inverte essa pro Samuel Lino, que aí tem a movimentação do Arrascaeta, diagonal, e aí o Pedro entra com liberdade. Uma bonita assistência. Simples e bonita assistência do Samuel Lino, e simples e bonita finalização do Pedro, fazendo aí o gol do Flamengo. E poucos minutos depois, cara, essa avalanche aí do Flamengo no segundo tempo também, jogada pelo lado direito, a ultrapassagem importante do Varela. O Luiz Araújo encontra essa ultrapassagem do Varela, o Varela faz esse cruzamento para quem tá fechando lá na segunda trave, de cabeça, o Samuel Lino. Na ocasião, esse foi o segundo gol, né, do Samuel Lino, participando diretamente. E no próprio gol do Luiz Araújo, a participação inicial do Samuel Lino na jogada, ela é fundamental. Inclusive você consegue ver nessa imagem a insanidade do cara estar cercado por 4 jogadores do Vitória. Tem 4 jogadores, né? Tentaram ali dobrar. Ele normalmente você tem visto, né? O Samuel Lino com 2 jogadores, a galera tá tentando dobrar, e ele, ao receber essa bola, por exemplo, ele tá cercado de 4 jogadores, e aí consegue, né, cara? Com muita qualidade individualmente, sai, né? Aí dá um belíssimo drible, enfim. Eu acho que a critério de técnico, você consegue fazer vários recortes de bonitas jogadas. Como, por exemplo, na minha opinião, teve o gol do Pedro, né, do Elástico, né? Mas, coletivamente, esse gol do Arrascaeta é uma obra-prima, né, cara? É uma obra-prima. Que aí vai começar ali com o Jorginho, que dá o passe, o Arrascaeta de primeira pro Plata, Plata do peito, volta pro Arrascaeta, que abre dentro desse apoio pelo lado direito, faz o cruzamento, Samuel Lino, novamente ele pisa, encontra o Arrascaeta, que de perna canhota, um Arrascaeta que, se terminar agora o Campeonato Brasileiro, é um candidato para a gente falar desse Brasileirão 2025 do Flamengo. É um jogador que vai recebendo aí todo o protagonismo da competição e briga demais individualmente pelo, né, o craque do campeonato, né? Vai atingindo nível muito alto em alguns jogos e determinante em vários destes. Um golaço do Flamengo. E aí passa ali pelo início, como eu falei, de Jorginho. Então vamos falar do Jorginho. O Jorginho alcança uma marca impressionante no Campeonato Brasileiro. Em uma partida, ele teve 142 ações com a bola. Sendo que dessas 142 ações, preste bem atenção, 135 delas foram passes. Ele alcançou um recorde na competição, 135 passes. Sendo que desses 135 passes, o Jorginho acerta 130 passes. Cara, isso tem um impacto para o jogo gigantesco. Quando você fala de um atleta que tem 142 ações e a sua grande maioria, 135, são passes, você tem um passador já reconhecido nesse time. E esse cara, que tipo de passador é esse cara? Dos 135, ele acerta quanto? Ele acerta 130. Tá, mas que passes são esses? Ele tá recuando tudo pro zagueiro? Não. Como você vê, por exemplo, nesse belo gol do Arrascaeta. São passes também pra frente. São passes importantes que o cara dá. Então, é um jogador muito especial para esse Flamengo. Nos 8-0, ele não tem o gol dele, né? A assistência direta, mas só que o impacto que esse cara tem pro jogo, ele é muito grande. Jorginho. E quem tá do lado dele é o Saul. Vamos lá. Deixa o seu like, que é importante aqui pro nosso trabalho. Deixa a sua curtida. A gente, cara, diariamente tem um compromisso de trazer aqui para vocês informações, análise, opinião e as nossas informações sobre o nosso Flamengo. Então, cara, chega junto aqui, deixa o seu like, que é muito importante aqui pro nosso trabalho, beleza? O Saul chega entra, né, nessa posição para jogar ao lado do Jorginho e é um outro facilitador. Novamente, o Flamengo vai lá, faz os 8 gols. O cara que tá, né, fissurado na prancheta do Excel vai ver o Saul, vai falar: esse Saul, né, poxa, não teve gol, não sei o quê. Cara, o início do jogo do Flamengo é extremamente impressionante, né? Ele marca muito forte a saída de bola.
do Vitória, e aí consegue gerar oportunidades assim. Seja diretamente você recupera a bola e já gera uma oportunidade, ou você recupera a bola, inicia uma transição e o Vitória não tá. O Vitória tá tentando sair, então eles não estão ali preparados para sofrer um ataque do Flamengo. Nessa do Vitória tentar sair, construir lá de trás, o Flamengo extremamente impressionante, vale o ângulo dessa câmera, pois ele te dá uma visão muito importante da jogada. O goleiro do Vitória vai tentar sair jogando, tem um jogador do Vitória livre. O Saul é o mais próximo desse jogador, né? E o Saul, obviamente, já mapeou, já sabe que o cara tá ali livre. O goleiro precisava, para acertar esse passe, ele precisava, nossa, tinha que ser praticamente perfeito. A bola começa a fazer uma curva e o Saul vai ao encontro ali. Mas o Saul vai para desarmar. Mas desarmar numa jogada como essa é para os jogadores mais comuns. Como a gente está falando de um jogador com uma qualidade técnica acima do nível, ele desarma e arma. Na verdade, ele desarma armando, ou se você preferir, ele arma desarmando. Fica a seu critério. A bola chega ao Saul e ele intercepta esse passe, já encontrando o Arrascaeta, que está na linha mais à frente, nesse período que o Flamengo está sufocando. O Arrascaeta, com muita dificuldade, encontra o Pedro, que com mais dificuldade ainda, o Pedro dá um drible no zagueiro do Vitória e complementa com uma cavada de perna canhota, encobrindo o goleiro. Pois então, agora, a gente fala do Pedro. O Pedro faz uma partida, cara, tecnicamente e taticamente muito acima. Se o Pedro sai com a bola do jogo, se o Pedro sai com os golaços da partida, isso é apenas o final, o ponto final. Pois o ponto inicial dele do jogo, extremamente disciplinado e, cara, tecnicamente, né? O Pedro marca, na minha opinião, um dos grandes gols já dessa temporada. A temporada ainda tem muita coisa para acontecer, mas não é sempre que você vê um jogador dando um elástico e complementando com uma finalização de cavada sobre o goleiro. Extremamente técnico, é um show à parte, né? É bonito tecnicamente, é bonito de se ver, né? Não tem força, não tem brutalidade, que muitas das vezes resolve, né, os jogos. Não tem, né? Não é nada... Não, cara. É extremamente técnico e leve tecnicamente. E na sua forma de finalizar, de definir, de concluir, o Pedro tem a capacidade que poucos têm. Levantar a cabeça e colocar a bola. Nada além disso. Então o Pedro faz uma partida para um centroavante às avessas do que a gente vê por aqui. Onde o centroavante tem uma dificuldade gigantesca, ele mostrou ter uma facilidade enorme, tecnicamente, para cumprir com seu papel, taticamente também. O jogador fez uma partida, tecnicamente e taticamente, de grande impacto nessa vitória do Flamengo, e na minha opinião, é um gol marcante. Por que eu falo isso para vocês? A gente está cheio de barba já na cara, já velhos, né, de acompanhar o Flamengo. Talvez esse gol vai nos marcar, mas eu queria saber e descobrir o que passa na cabeça de um jovem torcedor do Flamengo, que está começando a acompanhar agora, que o seu primeiro contato é esse gol para ele vai ficar marcado na memória dele e vai ser o gol que lá na frente ele vai falar desse gol do Pedro. Ele vai falar desse jogo e ele vai falar desse gol, porque para ele que está fazendo essa apresentação agora, é a referência dele. Poxa, ele amanhã chega na escola e tenta brincar com os amigos e dar o elástico com essa cavada. Nós já fomos, há pouco tempo atrás, nem tanto assim, essa criança. Então, essa criança de hoje, ela vai querer reproduzir isso. Isso inspira, né? São jogos, são gols que inspiram o torcedor. E, cara, pra mim, Pedro também uma grandíssima partida tecnicamente acima. Na verdade, para ser justo, todos os jogadores do Flamengo, dentro de sua atribuição, eles fizeram um jogo muito acima. O azar do Vitória é que ele vai enfrentar um Flamengo que já é forte por si só e que ele ainda pega uma reunião de jogadores inspirados, né? E que tecnicamente, com uma fluidez. O melhor momento do Vitória no jogo
é no momento que o relógio marca as 9 horas da noite e o árbitro autoriza. E aí começa, coitado do Vitória, é o melhor momento do Vitória, o Vitória não tem culpa. O melhor momento deles é esse aqui, na saída de bola, né? Que é quando ali o Vitória consegue ter o maior equilíbrio e controle da partida. Fora isso, um Flamengo que mostra o seu potencial. É um Flamengo que não vai golear todo mundo, todos os jogos não serão assim. Mas é o Flamengo que, se alguém tem uma capacidade de jogar dessa maneira, é o Flamengo. Dificilmente nós veremos uma outra atuação como essa no Campeonato Brasileiro que envolva qualquer um dos outros 19 times no Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje, ele é o melhor time do campeonato, ele é o time que tem maior potencial no amanhã, e se nós dermos uma olhada para o ontem, olhando até a média de apresentação desse time, ele também tinha a melhor apresentação. Então, temporada de 2025, tendo essa assinatura desse Flamengo protagonista, desse Flamengo muito forte, e deste Flamengo que, se conseguir reunir toda a sua capacidade técnica no mesmo jogo, azar e filme de terror para os adversários. Foi isso que aconteceu ontem no Maracanã. Grandíssima apresentação no Flamengo, um show deste Flamengo que tem muita capacidade comprovada e tem muito potencial. Um forte abraço, deixa a sua curtida, deixe o seu like para uma partida como essa histórica. Feliz aqueles que são rubro-negros, né? Poxa! Grande abraço, galera. Tamo junto. Valeu.